Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Na mensagem de hoje, eu quero falar para você a respeito de um rei de Israel. Como sabemos, haviam dois reinos na terra do povo de Deus. Havia o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel. E dos reis do norte, chamado Israel, nenhum rei foi bom. E bom na Bíblia é aquele que obedece ao Senhor. Bom na Bíblia é aquele rei que faz aquilo que o Senhor pede. Esta é a condição para Deus conferir este predicado a um rei ou a um profeta, ou a um homem ou a um povo. Quem é o bom diante de Deus é aquele que obedece à sua santa palavra. Então em Israel foram 21 reis, nenhum prestou, nenhum. Se eu não me engano foi 21 reis, nenhum andou no caminho do Senhor, nenhum prestou. E é interessante como a Bíblia faz questão de fazer estas narrativas. Eu amo demais o texto bíblico, amo demais a santa palavra do Senhor e como ela está, não necessariamente como alguns pregadores a apresentam. Eu gosto da palavra como ela está. Então o livro santo do Senhor, a santa palavra, ela registra aquilo que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto seres aqui na terra, fazemos, as coisas boas e as coisas ruins. No entanto, por conta de formação ideológica, por conta daquilo que nos é ensinado nas escolas, aí fora as pessoas nos ensinam apenas a ver as partes boas, né? Isso faz parte da cultura grega, né? Os gregos têm a sua maneira de fazer as narrativas e, né, os dramas, aquelas coisas todas, e isso influenciou, essa filosofia grega influenciou o mundo de muito tempo. Mas a Bíblia não anda nesse caminho, a Bíblia tem o seu próprio caminho, Deus tem o seu próprio caminho. É por isso que o profeta Isaías fala que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Então, observe que quando nós estudamos aqui, o período que eu estou é no período do rei chamado Jeoás. Está lá no segundo livro dos reis, capítulo de número 13 e versículos de 14 a seguir. Segundo livro dos reis, capítulo 13, versículos 14 a seguinte, conta a história do rei Jeoás. E só que a história mesmo do rei, irmãos, são 4 versículos. Um rei, um período de um governante de 16 anos de poder, ser resumido em 4 versículos, em 4 estrofes. E aí esse rei morre. E lá no cemitério, todos os reis recebiam uma lápide, uma frasezinha que poderia representar a história daquele rei. E esse rei foi tão assim insignificante, foi tão pequeno esses 16 anos que Deus permitiu que o trono caísse nas suas mãos, que a história da sua vida, apenas 4 versículos, versículo 10, 11, 12 e o 13, está lá no livro dos reis. É interessante que o cronista, a poesia hebraica, a maneira como os poetas hebreus estruturavam o texto para ensinar uma lição para a gente, a lição não estava apenas nas letras, estava também na forma, a maneira como o texto é apresentado. E aí o cronista vai e fecha aqui, no versículo 13, fala que Jeoás descansou e foi enterrado com seus pais. E aí ele faz como se, de propósito, ele faz assim, como se tivesse esquecido do texto. Ele vem e traz então uma mensagem que ficou como o rei Joás é lembrado. E aqui já salta uma lição para a minha vida e para a sua vida. A história da sua vida, se alguém fosse escrever, deixar para a próxima geração, quantas linhas será que daria? Aquilo que você fez aqui, os anos que Deus deu para você estar aqui na terra, quantas linhas comportaria? Eu não estou falando das maluquices, eu estou falando das coisas, estou falando de legado, coisa que fica para a próxima geração. Quantas linhas daria? Interessante, para a gente, é para eu refletir, é para você também refletir.
quantas linhas será? E o que vai ser? Qual é a lição que vai ficar? Positivo ou negativo? A primeira já está aí, que ele foi um rei que não andou no caminho do Senhor. Então, já entrou no caminho dos mortais, o caminho da maioria, porque o caminho da maioria, o caminho da multidão é esse, é desobedecer ao Senhor, é não ouvir a voz do Senhor. E com o rei Joás não foi diferente. Aí o cronista vai lá, depois que fecha, é como se ele esquecesse, ele foi lá e falou: opa, deixa eu deixar isso aqui para que as próximas gerações se debruçassem sobre isso, para pensar e refletir algumas lições. E o texto diz, o cronista então lança a mão e diz assim: Eliseu ficou doente. Eliseu era aquele profeta muito famoso que sucedeu Elias. Ele foi discípulo de Elias, sucedeu Elias. E quando Elias foi morrer, estava para morrer, melhor dizendo, a Sagrada Escritura diz que o Eliseu chegou e falou: olha, eu quero, faça um pedido, o que tu quiseres eu te dou. O Elias falou. O Eliseu, profeta de visão, vai lá e fala assim: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E aí ele recebeu essa porção dobrada. E Eliseu fez um ministério extraordinário diante do Senhor. E a Bíblia diz então que Eliseu ficou doente. E quando Eliseu, era uma doença de morte, já estava nos seus dias finais, o rei Joás foi visitá-lo. E quando viu a situação do rei, que já era os últimos dias, se danou a chorar, como a gente diz. De posse desse choro, ele foi tomado pelaquela emoção. E ele recitou a mesma frase que o Eliseu disse para o Elias. Ele falou assim: tu és como o carro sobre os cavaleiros, ou seja, tu és o protetor. Por causa da tua unção, do teu ministério, Deus protege a Israel. Então Eliseu falou para o rei Joás: pega arco e flecha. E ele pegou o arco e a flecha. Então põe a flecha sobre o arco. E ele colocou. E pega também, e agora você abre a janela. Diz aqui o texto, versículo 17. Ele abriu as janelas. E aí falou: atira. E Eliseu foi lá e pegou a sua mão e colocou sobre as mãos do rei. E ele então atira a primeira flecha. E o rei fala: continue atirando. E o profeta, o rei pega e atira a segunda flecha. E pegou a terceira flecha e parou. Quando ele parou, a Bíblia diz sim, que o rei falou, o profeta olhou para o rei e falou assim: por quê? A Bíblia diz que ele ficou indignado e falou assim: por que você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes? Por que você só atirou 3 vezes, perdão? Você deveria ter atirado 5 flechas. Por que você só atirou 3 flechas? Por quê? A Bíblia diz então que o homem de Deus ficou muito triste. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas invadiam a terra todo início da colheita. E a palavra do Senhor vem dizer que os sírios então chegaram para atacar Israel. E o rei Joás venceu, mas só venceu 3 vezes, que foi o número das flechas que ele tinha atirado. E, meus irmãos, o que é que eu quero falar com você nesta oportunidade? Algumas coisas. Primeiro é que visão não está no olho, diz o Filipenses, em um dos seus livros, se eu não me engano, As Maravilhas do Corpo Humano. Visão não está no olho, visão está aqui, visão está no coração. E a prova está aqui, que o profeta estava velho, muito velho, mas ele tinha a visão de Deus para a sua vida. E a visão deste profeta, Eliseu, era ser eficiente, era cumprir os propósitos de Deus até o último dia da sua vida. E isso ele fez. E agora está o rei diante dele. Era um rei cego, apesar de ter olho.
Então, a visão daquele rei era uma visão limitada, era uma visão medíocre, uma visão pequena. Então, o profeta, o homem de Deus, ungido, consagradíssimo, vai lá e fala, pega. E a Bíblia diz que ele vai lá e pega só 3. Pega. Ele pegou 5 flechas e só atira 3. E às vezes, irmãos, ou a maioria das vezes, Deus quer nos abençoar sobremaneira, mas a nossa visão humana, pequena, limitada, medíocre, nos faz dar passos pequenos. Nessa oportunidade, eu quero convidar você a alargar sua visão diante da presença de Deus. Note que não adianta estar necessariamente ao lado do homem de Deus. Não adianta estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Não adianta. Se a sua visão não for a visão do Senhor, desista dos seus sonhos. Eu vou gravar uma série. Desista dos seus sonhos para viver o sonho de Deus, que são maiores do que os nossos. Às vezes as circunstâncias que você está vivendo está fazendo com que você tenha uma visão tão pequena. E pastor, como é que eu faço? Querido, faça como o profeta Eliseu. Entregue-se ao Senhor, sua vida, seus sonhos, seus projetos, entregue ao Senhor, como diz lá Provérbios 16, consagre ao Senhor, e você vai viver o que Deus tem para você, que é muito maior. O profeta, irmãos, o sonho do rei era apenas 3 flechas, mas o profeta ficou indignado, porque Deus tinha 5 vitórias, 5 flechas de vitória. 5. Queria perguntar para você, você está vivendo plenamente o que Deus planejou para você? Ou você, por falta de perseverança, por falta de persistência, você talvez, preguiça, não sei, você tem pegado e tem lançado poucas flechas, as flechas da vitória. Às vezes Deus coloca o homem de Deus na sua vida, às vezes Deus coloca uma mulher de Deus na sua vida, Ele dá os comandos, Ele coloca a mão sobre a sua mão, significando a bênção de Deus, e ainda assim você põe tudo a perder. Aprenda com Joás, para você não passar a sua vida aqui na terra e a sua vida se resumir a 4 versículos, 4 linhas. Pega as flechas que Deus já colocou nas tuas mãos, pega a unção que Deus já colocou nas tuas mãos e atira, porque os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te unja para a honra e glória do nome dEle. Aleluia, aleluia e aleluia.